Opa, opa, opa! Alô, alô, galera! Estamos aqui ao vivo, já no nosso resenha de condomínio. Gente, vocês não têm ideia a trabalheira que foi para conectar isso aqui. Pera aí, eu já estou trazendo a turma. Convite. Hoje o bicho vai pegar aqui, gente. Hoje o bicho vai pegar. Pera aí. Boa noite! Ó, se liga. E aí, tá frio aí, Márcio, onde você tá? Não que eu fechei tudo, você acha que eu sou doida? Fechou a Boa noite, janela? pessoal que tá entrando! Boa Ó noite, o mestre aí, Nando! ó. Olá, olá, tudo bem aí? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia. Tá quentinho aí onde você tá? Nem um pouco. Gente, que lugar frio é esse? Eu sou do Rio, gente. Esse negócio de frio não é comigo, não. Que é São Paulo, terra da garoa, terra da chuva. Ah, mas aí em São Paulo tá fazendo frio? Tá. Hum, Deus me livre. Você tá brincando? Sério? Você está usando quem blusa? tá aqui? Tá friozinho, Ó, tá a Ariane friozinho. tá dando aula, ó. Você tá comendo, Boa Ariane? noite, tô. E tomando Coca-Cola. Sei, Deve, nessa deve, taça. Onde deve estar você rolando está? deve estar rolando aquele churrasco, né? Tá, e tá rolando um sertanejo aqui. É mesmo? Nossa Você se Senhora. isolou onde aí? Você tá em Aham. Goiânia? Não, foi em Florianópolis. Ela tá num Deixa, lugar só que a deixa. gente já conhece, Vinícius. Ah, sei. Wander tá com a Eu tô com. canequinha dele. Tamo aí no clima de sextou. Não, É isso gente, aí. vocês não têm noção da história de hoje por causa do copo. Olha o copo. Paulistânia, que- Já deu ruim, Ô, né? Vocês Wander, a imaginam que gente já vem deve. pra sua terra e faz bagunça, entendeu? o Paulistânia é daí? Ele Sei é, lá, ele É, é de não. daí. Goiás. Ele é de Goiás, né? Não, é daí de São É Paulo de São mesmo. Paulo mesmo? Daqui de São Paulo, nós estamos todo Não, mundo na terra da garoa aqui, ó. Ah, Ó, tá vocês todo mundo estão de todo mundo em blusa. São aqui. Paulo aqui, ó. Ah, Ó, esqueci. Vocês vieram para um evento, tá certo. isso. É, Aí agora eu que me cheguei aqui lembrei. em São Paulo, meio-dia. Putz, vocês chegaram num dia atípico, né? Setembro Não, já era para estar melhor. nós estamos num evento desde meio-dia já. Até o copo do evento a gente já levou para cá. Entendi, entendi. Não, mas o meu foi dado, tá? Ele pegou, mas o meu foi dado. Ele deu pra gente, eu peguei e levei, ué, entendeu? Aliás, vamos fazer o brinde, né, gente? Vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos nessa. Alguém tira foto aí, por favor, e posta pra gente. O meu é branquinho, ó. O meu é bom que não dá para saber o que tem dentro. Márcia, eu tô com 2% de bateria. Eu passei o dia na rua. Meu carregador tá no hotel. Não consegui carregador. Eu tô conectada num telefone aqui, com um cabo USB. Só que tá com um contato que não tá carregando o meu celular. Então, eu estou com medo de cair. A princípio, a bateria está conectada, mas não está carregando. Não sei. Cadê o Vamos Odilei, ver. que é de tecnologia, para te ajudar numa hora dessa? Já veio todo mundo aqui, já tentaram carregador, já tentaram cabo, já tentaram tudo. Então, o que a gente conseguiu foi conectar num telefone aqui. O Caramba, Pois é, Instagram, mas não tem Instagram, uma. Eu Instagram que tem acho que é isso, um né? telefone. Acho que isso é um telefone. Ô Ariane, se for o caso, pega alguém aí da turma sua aí, abre no Instagram e fala assim: Vou até pegar sou uma eu, blusinha. Ariane, e a gente pega e coloca aqui dentro na live aqui, hein, se cair. Tá ok, tá ok. tá bom. Cadê o Odilei? É verdade. Pessoal,
Tá dando eco, Vinícius, da minha voz? Pegar uma blusa aqui, tá um pouquinho frio aqui. Tá um pouquinho, tá dando um pouquinho de O que eco. você tá passando, Wander? Eu sei. Agora você é bem-vindo à minha terra. Mas eu sofri mais ainda com a Ariane em Porto Alegre, tá tudo certo. É. A Ariane tem que tirar o chapéu. A Ariane pega pesado, o negócio é mais brabo, né, Ariane? Sim, e hoje eu vim para Florianópolis e aqui tá também chuva, frio, fresquinho, né? Para mim tá fresquinho, não tá tão frio, mas tá bem ruim o tempo também. Bom, pessoal, muito boa noite. Boa noite quem já está aí ligado no Resenha de Condomínio. Eu queria começar agradecendo aí a presença de todos, agradecendo muito a presença desses nossos ilustríssimos convidados e já amigos. Dizer que é uma honra ter vocês aqui com a gente no Resenha de Condomínio. Eu e Vinícius, a gente tem uma preocupação nessa nova reformulação de trazer um conteúdo de qualidade com pessoas de valor. Porque quando as pessoas têm valor, os profissionais também são de valor, né? E assim, são duas pessoas que eu já conheço há algum tempo e diferentes, mas ambos têm uma coisa em comum, que é uma dedicação muito grande à parte de capacitação dos profissionais da área de condomínios, né? A Ariane é psicóloga, ela atua em Porto Alegre e ela já trabalha nessa área de educação há muito tempo. E de um tempo para cá, ela passou a coordenar a pós-graduação na faculdade e ela faz umas visitas técnicas que eu acho que é muito interessante, que é inovador, porque eu não vejo cursos de pós-graduação ou cursos de especialização fazendo isso. Eu acho que isso agrega muito para as pessoas. E o Wander, nossa, o Wander é advogado, não precisaria estar fazendo nada disso. E desde sempre está dando aula, está contribuindo, compartilhando conhecimento, coordenando pós, sendo... Você é vice-reitor, não é isso? Pró-reitor. Pró-reitor. Então, assim, queria desde já agradecer a todos, dizer para vocês que hoje é um dia memorável, especialmente agradável, porque são pessoas assim que eu primo muito como pessoas e como profissionais. E eu queria passar para vocês, aí vamos fazer as honras aqui, das meninas primeiro, de Ariane fazer assim, uma breve apresentação, e aí eu queria, Ariane, que você já emendasse, além da tua apresentação, como é que você atinou de falar assim, vou trabalhar na área condominial e vou começar a fazer uma pós direcionada para isso? Tá. Aí depois o Wander fala. Tá. Obrigada, né, Márcia, aí pelo convite. Minha bateria passou para 1%, mas ela tá diz que está conectado aqui. Espero que não caia. Sou psicóloga, né, de formação e 25 anos trabalhando com a área de desenvolvimento, capacitação dentro de ambiente corporativo e dentro de escolas técnicas profissionalizantes, né? Então, desde 2008 dando aula em sala de aula e desde 99 atuando na área de treinamento, depois especificamente desenvolvimento de liderança. Então, eu sempre fui voltada para desenvolvimento de pessoas, né? E quando atuei em consultoria de gestão estratégica, também com foco muito em desenvolver. E esse meu perfil foi o diferencial para atuar com gestão estratégica, porque não era só método, não era só processo, e sim eles queriam alguém que olhasse para as pessoas. Como eu vinha da área de pessoas, acabou sendo unindo o útil ao agradável. Na verdade, eu não entrei para esse mercado para atuar com capacitação. Quando eu fiz minha transição de carreira, eu estava atuando com consultoria na área de treinamento e teve uma grande crise, 2015, 2016, por ali, 16 foi pior. As empresas começaram a ter que demitir seus colaboradores, ou fazer de tudo para segurar seus colaboradores. E a área de consultoria
empresarial, era a última coisa que eles queriam investir, né, em consultoria. Então, foi uma crise bem forte nesse mercado, houveram várias transições, e eu, como eu viajava muito a trabalho, eu já queria clientes em Porto Alegre. E aí, já tinha esse grande desejo de ser síndica profissional e acabei profissionalizando. E eu entrei verdadeiramente em síndica profissional. Para mim, isso tudo tinha ficado para trás. Eu nunca mais ia atuar com treinamento, eu não ia mais dar aula, eu ia ser síndica profissional. Só que quando eu entro nesse mercado, eu vejo a grande necessidade de capacitação para esse setor. E aí eu começo, e desde o curso que eu fiz lá para certificação de síndico profissional, a própria professora já me colocou em contato com algumas pessoas do mercado, eu já comecei a dar palestra aqui, comecei a escrever, comecei a produzir conteúdo para esse mercado, mas muito restritamente aqui em Porto Alegre, né? E aí veio a pandemia, que a coisa aumentou. E o curso de pós-graduação... eu fiz parte da Sossíndicos, na área de capacitação, comecei a desenvolver um monte de ações. E em 2018, a gente começou a pensar e estruturar o curso de pós-graduação em gestão condominial. Não existia no Brasil, nós somos o segundo curso, aparentemente somos o segundo credenciado, onde eu mapeei todas as competências do síndico, conhecimento, habilidade e atitude, e montei, estruturei toda uma grade curricular em cima das competências essenciais para o síndico. Abrimos a primeira turma em 2019, a segunda, e aí ela era presencial aqui em Porto Alegre, com aulas aos finais de semana, aquele clima, o mundo era outro, né? Aquele clima de todo mundo se encontrar no final de semana para assistir a aula, tomavam café da manhã junto, almoçavam junto. Nesse meio tempo, o curso virou online por causa da pandemia e a partir de então não voltamos mais para o presencial e provavelmente não voltaremos mais. Hoje nós temos alunos do Brasil inteiro e hoje eu estou em Floripa exatamente que faz parte com essas atitudes inovadoras, né? Eu fiz várias pós-graduações e todas elas foram muito importantes na minha vida. O momento daquele curso, talvez porque eu tenha feito especializações na área da educação, na área da psicologia, na área de gestão de pessoas, sempre foram momentos marcantes, sabe? O grupo, o encontro, ou porque era tudo presencial. E o mundo online, essa turma que eu estou hoje, nós estamos hoje 15 síndicos, fora os que não vieram, mas nós temos 15 síndicos do Brasil inteiro, reunidos hoje em Florianópolis, e nos abraçamos hoje pela primeira vez, eles conviveram, eu mais no final do curso, as minhas disciplinas, nós convivemos 1 ano e meio online, e todos nós resolvemos vir a Florianópolis para nos encontrar, nos conhecer e celebrar o encerramento da turma. Então, está sendo uma experiência incrível, fantástica, assim, a gente está o dia inteiro junto, fomos fazer visitas técnicas, nesse exato momento a gente está na sede da Porter Group, onde o Odirley, que é nosso professor, ofereceu um churrasco para toda a turma, a gente está no meio de uma festa, comemorando, celebrando, e nós temos alunos de Roraima, de Alagoas, de São Paulo, de Curitiba, Porto Alegre, interior de São Paulo, e estão todos aqui. Agora eu mandei chamar ali, o pessoal vai vir dar um oi aqui. E para falar de qualificação, né, de capacitação, que para mim não é só o conhecimento técnico, não é só... É um momento extremamente importante, onde a gente criou vínculos. Bom, o pessoal já está combinando até cruzeiro partindo de Santos, porque tem aluno de Santos aqui, né? Que mora em Santos. Olha quem está chegando aqui. Glória! Aleluia! Tamo junto, meu Deus do céu! Ó, Márcia já teve, o Vinícius já teve. Peraí. Pode mostrar? Pode. Ah, saúde! O Wander ainda não teve o privilégio de estar aqui. Verdade. Wander, deixa eu te mostrar
Aí, ó, chinelão. Aqui só se trabalha de chinelo. Eu sei, doutor Wander, que para você é difícil, né? Terno, gravata. Não é difícil, não. Quando eu tô na praia, é bermuda e chinelo, meu amigo. Ah, então tá bom. Um abraço para vocês. Satisfação estar online comigo com vocês aí. Tamo junto. Amanhã estamos no Síndico Net. Amanhã a conexão Síndico Net. Ô, Márcia, Não tô te ouvindo. você tá com áudio? Peraí, gente, para tudo, para tudo. A Márcia tá com o áudio cortado. Isso é um sinal até bom. Peraí, já abri. Agora sim. É que eu tava fazendo um Agora sim. engenhoca para ficar aqui no celular. Ô, Dirley, queria muito agradecer. Você dar um oi aqui pra gente. Mas olha, eu não quero você só o oi, não. Eu quero convidar você no ar para vir para o Resenha de Condomínio. A gente precisa fazer um com o Odirley, hein, Vinícius? Com certeza, só que você tá falando aí, acho que deu ruim o celular da Ariane lá, porque ela tava falando que Acabou ela a bateria. tava com a conexão Mas foi meia... bom que ela pelo menos se apresentou. Se ela conseguir voltar, beleza. Tá Não, ela tranquilo. precisa Agora, voltar. duas coisas importantes que ela falou que tem muito a ver com a nossa realidade, né? Eu e Vinícius como administrador, Wander, e você como coordenador e pró-reitor. Ela falou de competências, habilidades e atitudes, né? O famoso chá. E quem é administrador é o tempo inteiro pensando nas competências. E você, ligado diretamente à educação, também pensa assim. Agora quem vai fazer a surpresinha sou eu. Olha quem está invadindo a telinha aqui, ó. Oi, 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 oi. Tudo bem, Vini, Wander? Tudo bem? Tudo bom? Ô, Paula, quanto Oi. tempo eu não te vejo? Aí onde você tava? Foi muito tempo, né? Foi um tempinho pro banho. Um banho Foi comer um docinho? um docinho, um cafezinho, docinho de leite. Docinho de leite, um queijinho. Ô, Wander, quando a gente tem oportunidade, a gente se junta com os amigos, né? Melhor Aí a coisa gente do mundo. aproveita a noite, o dia, tudo que Melhor- tem direito. Melhor coisa do mundo. É o que vale. Ó, É o que fica. ô, Wander, Oi. antes de você se apresentar e mostrar todo o seu currículo, a Ariane até falou aqui, ó, ela tá com Rocha Jonathan, eu vou colocar ela. Peraí que, Ariane, eu vou te mandar o convite aí para você voltar aqui para a tela com a gente. Eu tô mandando o convite agora. Wander, pode ficar à vontade. Aí, ó. Chegou. Olha lá. Que legal! Eu já chamei aqui, deixa o professor Wander falar, daí agora eu já chamei, vou mostrar para Vem vocês cá, aqui. O pessoal, a turma tá aqui também, que eu quero alguns Mas peraí, deles. ô Ariane, junta todo mundo aí pra gente tirar uma foto com você e com o pessoal atrás de você. Tá, Junta todo mundo aí. Ó, eu tenho Venham, agregado venham, também. Cadê a Dai, Vini? deixa eu achar o pessoal aqui. Hoje Vou dar uma até palhinha Morreu. pra vocês Ela aqui. morreu. mentira que ela tá dormindo. Eu vou aí acordar. Morreu. Faleceu. Tá Saulo. doido. Vem cá. Vem. Ô, Ariane, vai juntando o povo aí. Deixa o Wander falar. Vamos lá, Wander. Não quer conduzir Não, a foto aí? Tá chegando? Bom, Angélica. Vamos Será que ela tá chamando? Vai ser agora, Ariane? Vem mais. Oi? Vamos aqui. Você tá chamando Coloca o povo todo pra mundo na foto? tela aí. Estou chamando. Tá. Mas, Ariane, eu tava... Ela não entendi. Ela tá lá. Ou ela chama ou ela escuta. Não, é que o babado Ela tá tá forte rodando a lá. porta. Isso aí é grande, hein? Não. Ô, Vini, acorda, Juma. Não. Se eu acordar a Juma, eu vou Aí, apanhar, ó. que ela vai dar uma mordida em mim. Oi, gente! Olha lá. Parabéns! Parabéns! Printaram? Sim, Alguém deu printei. Printou. print? Tá, depois me manda. Mano. Ótimo! Depois, Vamos lá, depois Wander. deixa o professor aí falar.
Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui então. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, um grande abraço para essa turma carinhosa aí que está nos assistindo, em diversas partes aí do Brasil também. Um abraço carinhoso aí para Ariane Padilha, para o Vinícius, Márcia Montalvão, que já estão fazendo um trabalho aí que a gente já conhece, né? Já tem extrapolado as fronteiras das suas cidades, dos seus estados, e tem tornado o nosso país cada vez menor em termos de contato, em termos de aproximação. Mas o que a minha vivência, né? Ela perpassa a área acadêmica. Eu estou há 30 anos na universidade, sou professor concursado de 2 universidades, e por isso, em uma destas, eu atuo com um cargo de direção. E nesta faculdade que eu estou, curiosamente, a que eu estou há menos tempo, eu fiz um trabalho bastante intenso para que nós tivéssemos uma inovação. Qual seja, uma reclamação que a gente vê muito, a turma do direito, a turma da administração, costuma reclamar que os administradores de empresa e que os advogados não estudam na faculdade disciplinas sequer próximas da gestão condominial e do direito condominial. E não é fácil. Outro dia eu estava participando de uma live explicando que para você inserir uma disciplina num curso de graduação, há toda uma dinâmica, há todo um processo, e você não pode atropelar essas etapas. Existe até um grupo de professores que tem uma função denominada pelo MEC, de Núcleo Docente Estruturante, que é o NDE, e esse grupo, ele é quem elabora o projeto pedagógico do curso. E vocês devem imaginar, com o crescimento das atividades empresariais, com os novos direitos, né, que foram surgindo, direito digital, direito cibernético, direito do consumidor, direito ambiental, como é difícil você encaixar as disciplinas de ponta, e existe uma briga para você conseguir um espaço na matriz curricular. Por essa razão, aqueles direitos de nicho, e eu entendo que o direito condominial é um direito de nicho, ele acaba ficando ali, quando muito, né, para uma palestra, para um convidado, jamais uma disciplina autônoma, independente no curso. Mas em razão de um grande esforço... Não, então, isso que eu queria contar para vocês. Em razão de um grande esforço que eu fiz de convencimento, de argumentação e etc., nós conseguimos implantar aqui na faculdade, e eu consegui implantar direito imobiliário e direito condominial. Então, nós somos o primeiro curso do Brasil que tem, num curso de graduação em direito, as disciplinas direito condominial e direito imobiliário, porque eu entendo que as duas são conjugadas e devem ser tratadas também de uma forma conjunta, né? E essa foi uma das ações, né? Então, nós temos diversas ações nessa área de capacitação e de formação, né? Tal e qual a Ariane Padilha, eu também tive um trabalho para convencer uma outra faculdade, não esta, né? Mas uma outra faculdade na qual eu trabalho. Eu tive muita dificuldade, mas consegui vencer os obstáculos para poder propor e aprovar um curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial. A Ariane Padilha noticiou que o dela deve ter sido o segundo do Brasil, e eu acredito que foi mesmo. O Márcio Espímpolo, ele deve ter sido o primeiro no Brasil. E, engraçado, quando você fala primeiro, dá a impressão que é 10, 15 anos atrás, né? No entanto, o Márcio foi em 2018. O primeiro curso em 2018. Isso para mostrar para quem nos está assistindo, está nos assistindo, que tudo isso é muito novo, é muito recente. E isso é muito bom, porque isso contagia o nosso ambiente, né? Porque eu acompanhei um processo de crítica de vários players do Brasil inteiro, dizendo o seguinte, que as pessoas estavam se auto-intitulando especialistas, ora em direito condominial, ora em gestão condominial, e que, para tanto, precisavam de uma especialização formal pelo MEC
para tão somente depois se apresentarem como especialistas. Eu sou meio rebelde quanto a essas classificações. Eu não posso, eu tenho N colegas no mercado que estão aí há 30 anos e não têm uma especialização focada. No entanto, é um profissional que tem bagagem mais do que suficiente até para ser um professor. Então, mas eu concordo que também não está errado. Nosso mercado, vocês acompanharam isso, particularmente nesses últimos anos, né? Algumas pessoas também, sem a necessária qualificação, que foi aquilo que a Ariane mencionou, se arvorando e se apresentando no mercado como especialistas. Então a gente tem que fazer uma grande distinção. Uma coisa é um profissional que já está no mercado há 10, 20, 5 anos, digamos pelo menos, né? Em que pese não ter uma especialização específica, ele tem uma bagagem, nós temos que respeitar essa bagagem desse profissional. Agora, com todo respeito aos meus alunos, eu que sou professor de universidade, um aluno que acaba de sair, que acaba de se formar, e eu vi isso acontecendo, né? A pessoa chegar no mercado, chegar numa mídia digital e se apresentar como especialista, isso também não me parece adequado. Me parece um desrespeito ao mercado, um desrespeito às pessoas que vão contratar essa pessoa, porque aqui no nosso mercado a comunicação é muito rápida, a informação é muito rápida, né? Nós conseguimos pesquisar a vida de cada um de nós aqui. Eu vou lá agora no Google, vou conhecer o Vinícius, eu vou lá no Google, vou conhecer a Márcia Montalvão, eu entro no site da Ariane Padilha, toda a nossa vida está estampada na internet, né? Eu até brinquei outro dia dizendo que eu devo ter 30 páginas de Google com meu nome, menos pelos meus méritos, mais por causa da minha idade, né? É uma brincadeira que eu faço, mas a minha vida está lá. Então, hoje em dia, você não engana ninguém, né? E se você enganar, você começa com falta de credibilidade. Então, essa turma que está entrando, que está começando, ela tem que buscar cursos, sim, cursos de especialização. E eu também incentivo algo que eu vi outro dia também sendo criticado, eu não concordo. Eu vi pessoas dizendo assim, esses cursos aí de uma semana, de poucas horas. Eu falei, pessoal, depende muito. Eu sou muito a favor das microcertificações, né? Na área de TI. Pontuais, né? Conhecimento Isso. pontual. Exatamente. Se você tiver aqui um curso de um único dia, eu cheguei a dar um curso de um único dia de convenção de condomínio, 8 horas de convenção de condomínio, é informação pra caramba. Você não pode desprezar uma microcertificação. Agora, eu concordo também que você não pode preparar um síndico em um dia, né? Uma coisa é você fazer uma especialização focal, pontual, específica, e eu estimulo os síndicos, pelo menos aqueles que eu assessoro como advogado, aqueles que são meus alunos em uma ou outra oportunidade, eu digo para eles, façam certificações, façam microcursos. Hoje mesmo, eu estava aqui na OAB de São Bernardo, agora na parte da tarde, tive a grata satisfação de me encontrar com uma super especialista em LGPD. Eu também tive a oportunidade de falar sobre a nova lei aí das assembleias virtuais e das assembleias permanentes. Na sequência, veio uma delegada de polícia falar sobre violência doméstica. E o auditório estava lotado, o que demonstra que as pessoas estão buscando conhecimento e eu acho que todo lugar é válido, né? Nessa noite que nós estamos aqui, as pessoas também estão buscando conhecimento. Então, uma live que está sendo proporcionada pelo Vinícius e pela Márcia Montalvão está sendo fonte disseminadora de conhecimento, percebe? Então, eu como educador, eu valorizo todas essas fontes. Agora, é claro, não vamos comparar esse nosso encontro com um curso de pós-graduação 360 horas, né? São formatos diferentes, são projetos diferentes, são objetivos diferentes, mas todos eles têm a sua validade, o seu valor, né? Então, eu sou, digamos, um educador apaixonado, eu sou um advogado militante, né? Estou lá nas assembleias, estou lá brigando com os condomínios, estou lá brigando na defesa dos síndicos,
eu sou um advogado um pouquinho rebelde, no sentido que eu entendo que o advogado na área condominial não pode ser um advogado muito, digamos assim, passivo. Eu entendo que ele tem que ser uma pessoa ativa na defesa dos interesses do condomínio, na defesa da legalidade. Então, nesse tocante, eu, quando vou para uma assembleia, é muito raro eu ficar quieto. Eu vou lá, inspirado por uma Márcia Montalvão, eu vou lá, pego o microfone e vou para cima, entendeu? Claro, eu estou brincando um pouquinho, estou exagerando um pouquinho na dose, porque nós estamos aqui numa sexta-feira, né? Num clima de sextou, mas, ao mesmo tempo, eu não estou brincando quando eu falo numa proatividade, né? Então, seja como advogado, seja como professor, eu acho que a gente tem que revolucionar o mercado, né? Porque nós estamos vivendo uma época de revolução. Então, esses processos que a Ariane está comentando, né? De levar os meninos para fazer aí uma visita técnica, isso é inovador, isso é disruptivo, entendeu? Então, quer dizer, é uma experiência, um case que ela está vivenciando, e todos nós temos que aprender com ela, né? Eu tenho aí meus anos aí de academia, etc e tal, mas eu tenho que ter humildade para aprender, porque quem não tem humildade não aprende. É pré-requisito para o aprendizado humildade. E é isso, meus amigos. O papo é isso aí. Vamos ouvir vocês também. Área, ela é muito cíclica, né? Acontecem muitas novidades e a gente tem que estar sempre se atualizando. Você mencionou um ponto importante, que são os cursos de especialização. E aí, obviamente, nós temos cursos de curto prazo, de longo prazo, e até mesmo de pós-graduação, que é quem já tem um nível de formação. Então, eu acho que a pessoa tem que procurar um mínimo de conhecimento para poder não começar essa função de modo aleatório, né, amador, porque hoje em dia, assim, a gente já tinha muitas responsabilidades conforme o Código Civil. E na medida em que as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que só aumentam essas responsabilidades. E a gente hoje não tem condição de gerir um condomínio com amadorismo, né? A gente precisa ter uma especialização, a gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa ter o chá, né? Que são as competências necessárias para desenvolver essa função, que é muito multidisciplinar e tem que ser muito automotivadora, né? Por conta de todos os problemas que a gente se depara no dia a dia. E a gente é muito engraçado, porque eu, quando comecei nessa área, eu não dava aula, né? E como você falou e a Ariane falou, o dia a dia, as coisas que aconteciam no mercado foram levando a gente para essa área, porque a gente vê, há 5 anos atrás, não tinha pandemia e não tinha um artigo escrito praticamente na área condominial, principalmente na área de gestão. A gente tinha muita coisa na área de direito, mas na área de gestão a gente não tinha. E de 5 anos para cá, a sindicatura ela deu um salto absurdo. A pandemia ela serviu para separar o joio do trigo e serviu também para mostrar para as pessoas que não dá mais, não tem mais espaço para amadorismo. As pessoas têm que se especializar. E é muito gratificante. Eu que dou aula em curso de especialização, em curso de pós-graduação, eu vejo muito síndico morador, conselheiro. Eu vejo morador, às vezes, de condomínio, que nem é conselheiro, nem é síndico, mas que quer entender como é que funciona essa sindicatura. E eu acho que a gente tem que valorizar muito isso e não ter esse tratamento diferenciado do síndico que é morador e o síndico que atua profissionalmente. Eu entendo, e o Vinícius há de concordar comigo, que a gente tem que entender que o síndico tem que agir profissionalmente. Ele tem que entender que o condomínio é para ser gerido como se gere uma empresa sem fins lucrativos, apesar de condomínio não ser empresa. E que, para isso, ele precisa ter habilidade, competência para poder desenvolver uma boa gestão. Não é isso, Vinícius? E o que eu queria até completar o que o Wander disse também, que ele fez uma associação lá no começo que quando você envolve o direito, há pouco tempo atrás não se falava em direito condominial dentro do direito. Isso.
né? E logo começou a abrir esse leque, e abriu um leque, assim, de uma forma tão grande e tão vasta e abrangedor de um cenário de vida mesmo, porque se for avaliar, não é de agora que as pessoas moram em condomínios, já é, ó, coisa de muitos anos atrás. Então, imobiliário, né? justamente. Então, quando você isso já vem, já abre um leque. E uma coisa que muito interessante que o Wander também citou sobre a questão do especial. Eu sou especialista nisso, sou especialista naquilo, traz uma referência o seguinte: a sindicatura como em si, né, a forma de gerir a sindicatura, ela não está em matéria nenhuma, né? Ela não está locada dentro do curso X ou Y. Ela abrange tanta coisa. Nenhuma. Ela abrange administração, direito, nenhuma. Ela abrange tudo. Ela abrange o direito, a contabilidade, a psicologia, engenharia, a medicina. Ela abrange tudo. Se a gente for pôr na ponta do papel aqui, eu acho que não passa uma formação sem cair dentro da sindicatura, porque tem síndico que é tudo. É bombeiro, é polícia, ou seja, então abrange tudo. Então, a sindicatura, ela não tem assim uma fórmula. Como que eu vou fazer a sindicatura? Eu vou estudar o que para agir como síndico dentro do condomínio? Gente, você tem que saber de tudo. Você tem que estudar numa live, você tem que estudar num livro, você tem que estudar num curso, você tem que ver uma live, você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que fazer uma formação, você tem que viver um ano num condomínio pequenininho, num condomínio médio, num condomínio grande, em 200 condomínios, você vai falar assim, bom, agora eu já sei nada, então eu vou continuar aprendendo. É mais ou menos isso. Então, quando você traz tudo isso para dentro, digerir tudo isso, o contador, ele estuda a contabilidade, ele aprende a contabilidade de condomínio, perfeito. Ele roda aquela máquina ali. Só que aí o síndico, ele tem que saber um pouquinho daquela contabilidade, porque ele tem que saber se aquilo está sendo feito bonitinho, porque o condômino questiona para ele não liga lá na contabilidade para saber se está certo, ele não liga na terceirizada para saber se o funcionário está usando EPI, se está funcionando bem o condomínio, se ele teve treinamento. Então, tudo está aqui, ó, nas costas de quem está administrando o condomínio. Então, quando você traz tudo isso, toda essa formação, estudar, ler, ver uma live, trocar, conectar, né, que é o que a gente faz muito. Eu converso horas e horas com a Márcia e eu vou aprendendo com ela, ela vai me ensinando. Eu imagino que eu devo ensinar, além das presepadas, eu devo ensinar algumas coisas legais para ela também. E aí a máquina vai girando e a gente vai aprendendo um pouquinho, vai conectando. Então, isso é muito rico, isso dentro da área condominial, né? Vinícius, esse monte de informação. Se você me permite uma observação, o que acontece? Veja só. Com certeza. A tua observação é muito inteligente quando você fala da inexistência de uma formação específica, e aí fica a dúvida, né? Não tem a formação específica. Se não tem, eu vou ter uma absolutamente genérica, ou como funciona isso? Eu tenho uma tese. Eu entendo o seguinte: durante muitos anos, toda a nossa geração, embora vocês sejam mais jovens, ainda hoje ensina-se que a formação de um bom profissional é uma formação em letra I. Ou seja, ela tem que ser profunda numa única área. Então, eu sou um médico numa área específica do corpo humano. Eu sou um engenheiro que entende de ponte. Eu sou um advogado, direito criminal. Isso é válido. Só que eu entendo que quando você chega no condomínio, você pode trazer a sua área de concentração. Veja só, a Ariane que está aqui, ela é psicóloga, pelo que eu entendi, né? Então ela tem a formação dela aprofundada, ela tem o I, mas aqui ela tem que ter um T, né? Por quê? O T é essa formação transversal que você acabou de falar. Entender um pouco da engenharia, entender um pouco da arquitetura, entender um pouco do direito, entender um pouco da administração. Márcia Montalvão é administradora, então ela tem a formação I, mas ela também tem a formação T.
E isso é que nos qualifica, né? Então eu acho bacana quando vem assim, eu adoro encontrar um profissional. Outro dia eu vi aí uma grande profissional no mercado que era da área de TI e ela estava arrebentando na gestão de condomínios, né? Então eu acho que além dessa formação tem que ter uma coisa chamada vocação, né? Porque também não adianta você ser preparado, você ter as Definitivamente. habilidades e você não gostar do que você faz, né? Porque o nosso setor, ele é muito, como eu diria, ele é bastante desgastante. Por Ele isso que nos eu falei traz... da automotivação, né? A gente Exato, precisam ser exato. pessoas que se automotivam, né? Não Você se tem que ter deixam uma força contaminar pelo interior, né? ambiente. Uma força interior que te move, porque os Isso. embates que você vai ter são muito desgastantes, né? Então, se você tem essa força interior, você supera, né? E aí pode ser um clichê o que eu vou falar, mas quem é da área sabe que eu não estou mentindo. É realmente amor, né? É amor de verdade, né? É uma coisa que não se explica e você não obtém nenhuma apostila, nenhum livro, nenhuma live. É amor mesmo, né? Porque aí você supera e você vai para cima, né? Porque realmente a nossa área não é para aventureiros e não é para paraquedistas. É para pessoas preparadas e vocacionadas. Eu quero que a Ariane fala sobre isso completa, mas é bem aquela coisa assim, Vander. O que que você faz? Você cuida de quê? É difícil. Porque é difícil. É uma situação que não é delicada, não é um negócio que você tem, sabe? Não vem aquele negócio. É cada dia, é um dia, é uma novidade, aprende uma coisa, é um desafio, e é tudo isso. Então, realmente é desafiador o dia a dia. É, Mas, Ariane, completa. eu vejo que tem muito sofrimento na área, muita, exatamente por essa, não por essa falta de conhecimento de nós que estamos atuando, mas por essa falta de apropriação de uma ciência, e de juntar tudo isso numa formação, seja numa formação técnica de tecnólogo ou de pós-graduação. Não acredito que uma graduação, acho que não uma graduação. E essa nossa atividade, esse nosso conhecimento, eu digo que nós somos trans, porque é uma atividade multidisciplinar, onde nós deveríamos incorporar nos nossos currículos, né? Antropologia, sociologia, eu abordo muito a questão da sociologia, porque eu sou apaixonada. Antropologia, sociologia, Programação neurolinguística. direito, administração, contabilidade, todas essas áreas, e eu digo que nós somos... E a interdisciplinariedade está... Quando eu preciso fazer um contrato, assinar um contrato, eu preciso entender da norma que eu estou cumprindo, na manutenção, no caso, né? Eu preciso entender um pouco de direito contratual, um pouco do tributário, a gestão desse contrato. Então, são várias ciências que estão que é interdisciplinar. E trans, quando a gente traz tudo isso para a gestão condominial e para criar, o que eu digo, quanto mais nós começarmos a produzir um conhecimento científico, a produzir artigos, a produzir... Porque todas as respostas que a gente precisa para o nosso dia a dia para diminuir esse sofrimento já existe. Já existe na sociologia, se a gente for compreender a atuação das massas, dessa comunidade, dessa sociedade. Já existe a resposta na antropologia de como são as culturas, como os modos de viver impactam hoje na vida da gente também. Verdade. Em várias ciências, o meu grande sonho, o meu grande desejo, e eu adoro estudar e trazer essas coisas para a área condominial, porque eu entendo e acredito que o dia que nós tivermos esta compreensão dessa dinâmica toda e conseguirmos solidificar e fortalecer essa nossa ciência, gestão condominial, e concentrar isso, a gente consegue ensinar. Por que tem tanto sofrimento? Vamos pensar se tu abrisse uma empresa e jogasse alguém para gerir. Eu acho que existe sofrimento, Ariane, pela falta de informação.
Enquanto a gente não tiver uma conscientização da sociedade, a gente vai continuar nesse sofrimento. Porque esses conflitos, eles acontecem pela falta de conhecimento dos papéis que cada um tem que desenvolver na área condominial. E aí o conflito é justamente por isso. Porque você cobra da pessoa errada uma solução por um problema que você teria que resolver de outra forma. E tem muita... A gente que está atuando no dia a dia, e eu acho isso até relevante mencionar, que apesar de você coordenar um curso de pós-graduação, você continua síndica, ou seja, você continua na prática, no dia a dia, vivenciando como é ser síndica, para depois você... isso com certeza te agrega em termos de conteúdo, até de exemplificar na hora de você dar uma aula. E da mesma forma, o Wander, que continua advogando na área condominial, e na hora de dar uma aula ou de coordenar um curso, de ver o conteúdo, vai abordar, porque sabe da demanda de mercado, né? Agora, eu queria tocar num outro ponto com vocês, porque antes, gente, quem está assistindo aí, a gente fez várias resenhas antes no WhatsApp mesmo, e a gente estava falando sobre você registrar a faculdade, né? Ter essa questão burocrática de você ter que registrar a faculdade, o curso no MEC, para poder ter essa autonomia, para poder dar o certificado. E aí eu queria... Na verdade, Márcia, na verdade, com essa resenha que se startou lá no grupo com nós 4 do WhatsApp, já nasceu o Resenha Cast. Então vocês se preparem que logo, logo vai vir uns negocinhos aí, uns insights que vocês não têm noção. Desses dois mestres aqui que vocês não têm ideia. Mas o nosso estimulador foi Wander Andrade, porque áudios de Wander Andrade são verdadeiras aulas. Eu falei, gente, já está acontecendo resenha antes do resenha. E um dos pontos que ele tocou foi essa questão da burocracia, de você ter o registro da pós-graduação. Então, eu vejo um mercado que eu estou desde 2010 como síndica profissional, né? Eu tenho experiência desde 99, mas atuando como síndica desde 2010. Mas parece que a gente ficou boiando no mar até 2015, 2016, e depois o negócio começou a andar, sabe? E aí eu entendo que é tudo um processo, sabe? A pandemia, quando aconteceu, ela deu uma acelerada nesse processo, e agora eu entendo que a gente está num processo de não, vamos fazer acontecer, vamos se preocupar com a capacitação. E eu vejo isso de ambas as partes, o que é muito legal. E o fato de vocês conseguirem esse registro no MEC, para dar um certificado, para o negócio ficar oficial. O meu sonho de consumo, Mariane, é ter um período na faculdade de administração, de direito, de psicologia, de arquitetura, de condomínios, para as pessoas entenderem que é um mercado que tem um fluxo de todos esses profissionais altamente viável, né, para eles trabalharem, para eles atuarem diretamente. E aí, voltando para uma situação que o Wander falou, que o síndico ele não pode ser exclusivamente um profissional, né? Ele não pode ser só administrador, porque é um conjunto de conhecimentos que você tem que ter e de capacitação. E aí é óbvio que quem já tem uma capacitação de nível superior já tem uma abrangência já tem uma visão mais macro de como é que é uma gestão, de como é que se faz as coisas. E aí os outros conhecimentos a gente vai buscando. E aí eu queria um posicionamento de vocês, o que vocês acham de hoje para o futuro, como é que vai se comportar o mercado? Porque eu não quero esbarrar a nossa resenha na questão da regulamentação, porque eu acho que isso é uma consequência do que o mercado vai fazer. E eu não sei se isso é necessário futuramente, mas o que eu acho importante e fundamental, antes de qualquer coisa, é o síndico ter a preocupação de se capacitar. E a gente ter ferramentas
que sejam reconhecidas. Para isso, eu acho fundamental para que as pessoas busquem, né? E vocês que também tenham essas faculdades e tenham esses cursos de pós-graduação cada vez melhores para atender o mercado. Então, eu queria que vocês me dissessem, e aí cada um fala numa hora, o que vocês veem, né? Vocês estão com curso de pós-graduação já registrados no MEC e está em andamento. Como é que vocês veem esse mercado de capacitação para o futuro? Ariane. Tá. Eu vejo bem claro, assim, o quanto... Primeiro, as pessoas torciam o nariz, né, Márcia? Porque para que um curso com uma carga horária maior? Para que muito mais um curso de pós-graduação, se qualquer um pode fazer isso? Não preciso de nada disso. E, graças a Deus, o mercado vem mudando, né? As pessoas vêm sentindo essa necessidade e o grande diferencial de uma boa qualificação, o quanto isso faz diferença. E eu vejo assim, ó, o meu curso, ele é de gestão condominial. E eu digo para eles, vocês estão saindo daqui, não síndicos profissionais, vocês estão saindo gestores condominiais, especialistas em gestão condominial. É um arquiteto que se especializou em gestão condominial, é um administrador que se especializou em gestão condominial, é o engenheiro, qualquer um, advogado, vocês são especialistas na gestão condominial. Vocês estão aptos a gerir uma estrutura condominial e atender a todas essas necessidades e expectativas dessa coletividade. Se irão assumir uma responsabilidade de síndico ou não, eu vejo que o futuro será cada vez mais pessoas preparadas para fazer a gestão condominial, que poderão ou não assumir uma sindicatura, que serão ou não os síndicos profissionais. E nesse sentido do síndico profissional, do síndico morador, eu vejo uma grande diferença na questão da atualização, da capacitação, da postura, de tudo frente ao mercado. O síndico profissional, ele tem sim, o síndico morador, ele tem que se qualificar, mas ele é o síndico ali nas horas que dá, ele vai se dedicar voluntariamente àquele trabalho. Alguém que está recebendo honorários, está sendo pago, está sendo escolhido pelo mercado para entrar lá e trazer resultado, ele tem que ter uma capacitação diferenciada, uma postura diferenciada, uma atitude frente a essa coletividade diferenciada, uma atitude de profissional, que é o que eu tenho trazido muito, eu tenho visto muito isso. Estou trabalhando bastante com síndicos profissionais que estão expandindo, fazendo mentoria. E o que eu tenho visto deles? Que se eles não assumirem a postura de eles demandarem para o condomínio, eles acabam sendo demandados pelo condomínio e pelo conselho. E isso está incomodando eles. E eu digo, por que tu está sendo demandado? Porque tu não estás demandando. E assumir essa atitude profissional, de gestor, de eu estou aqui sendo contratado para trazer o meu conhecimento técnico, a minha experiência, para trazer resultados, é uma postura muito diferente de alguém que é um síndico morador, né? Então, sim, eu vejo que cada vez mais vai crescer. Vamos nos especializar em nichos, né? Eu vou ser um síndico especialista em gestão condominial, especializado em condomínios de alto padrão, em condomínios clube, em condomínios complexo, em condomínios Minha Casa Minha Vida, em condomínios pequenos, não vou pegar condomínios maiores de 16 unidades, em condomínios de residências. Então, acredito que vai caminhar também para uma especialização de nicho, né? Nichar, cada um quer atuar, e assumir mais essa posição e postura de gestão e liderança. E, Ariane, só complementando, a gente não precisa ser inimigo, né? As pessoas, tem mercado para todo mundo, tem prédio para todo mundo. E outra, gente, no quesito de capacitação, eu vejo, condeno algumas, né? Tipo assim, algumas no sentido de que prometem coisas que não condizem com a realidade do mercado, capacitações fracas, que não têm qualificação, mas eu vejo
mercado, tem aquele curso que quem está olhando para o mercado precisa fazer um curso para ter noção. Eu tive alunos na primeira turma de pós-graduação que não atuavam no mercado. E hoje eu não indico para ninguém fazer um curso de pós-graduação. Se alguém me procura e diz, Ariane, quero fazer o pós para entrar no mercado. Oi, Dai. E eu digo, não faça uma pós-graduação antes de começar a atuar no mercado. Faz um curso básico, conhece o mercado, vai entendendo como ele funciona, vai praticando e aí depois te especializa. Porque eu vi alunos que não atuavam, que queriam se especializar para depois entrar no mercado. Não dá, porque não faz. A nossa ciência, a nossa área, ela é tão complexa que se tu não tiver ali na pele, vivendo... Tem que aplicar, né? Imediatamente, você tem que associar. Se você não tem a vivência, você não consegue associar. Exatamente. Então, eu vejo que o futuro é esse, Márcia. Assim, cada vez mais qualificação e especialização para esse mercado. E aí, todo mundo vai ter que acompanhar cada um. E eu tenho um posicionamento muito de atuar e de falar para síndicos profissionais, porque eu também entendo que eles têm uma necessidade que a gente precisa ter. Então, atender as expectativas também desse síndico, que quer uma qualificação de melhor nível, que quer uma linguagem de melhor nível, que quer realmente se diferenciar, tem que ter alguém que esteja subindo essa régua. Então, buscar... E vai ter qualificação de todos os níveis, de todos os nichos. E como o professor Vander disse, os meus alunos de pós-graduação, eles fazem todos os cursos. E já fizeram. E mesmo depois do pós, eles continuam fazendo curso de formação, continuam fazendo curso da contabilidade, continuam fazendo mesmo pós-graduados. Então, não existe... eu acho que não, acredito que não exista cada vez mais nós temos melhores cursos no mercado, graças a Deus. Isso. Professor Vander. Vander, o que você acha, Vander? Qual caminho que você acha que vai acontecer? Eu penso o seguinte, o Vinícius falou uma coisa que eu já quero contrariá-lo. Mas já antecipando que ele está certo. É um paradoxo, tá? Ele está certo, mas eu vou contrariá-lo. Ele disse o seguinte, acho que foi ele que falou, ele disse o seguinte, olha, o condomínio não é uma pessoa jurídica com fins lucrativos, né? Ele está coberto de razão, isso é o que todos dizem. Mas veja só... Foi a mãe de todos que falou aqui, ó. Foi a mãe de todos? Foi? Então, deixa eu só fazer então uma pergunta. Se ele não é um ente, nem vamos qualificá-lo como pessoa jurídica, até porque tem as polêmicas aí, não vamos entrar nesse mérito. Mas se ele não é um ente que não pode ter lucro, mas ele pode ter prejuízo? É uma pergunta que eu queria fazer, né? Porque, olha, parece que é um crime pro condomínio ter o tal lucro, né? Isso me lembra a Idade Média, quando você dizia que a usura era um pecado, né? E a Igreja Católica aí queimava vivo quem é que fazia empréstimos, né? A juros e tal. Os judeus tiveram muito problema na Idade Média. Eu estou só brincando com isso. Na verdade, eu não estou discordando em nada do que o Vinícius disse, mas eu queria trazer uma reflexão de que se o condomínio ele tem que ser visto como uma atividade econômica. Sim. Isso porque eu quero que vocês entendam que quando eu compro um apartamento num edifício, só tem duas razões. Ou é porque eu vou morar nesse apartamento, ou é porque eu vou usar isso como investimento. E mesmo que eu compre para morar, eu não quero que isso desvalorize. Eu não quero que ele deprecie. Eu quero que ele represente um valor. E não é um valor simbólico, é um valor econômico, né? Eu tenho aqui a minha gerente aqui, eu brinco aqui com a minha esposa que ela é pior que a minha esposa. Ela cai dinheiro na conta, ela fala, já posso aplicar? Já posso aplicar? Porque o dinheiro é visto como algo que não pode ser desperdiçado.
Então, cada condômino, ele é um acionista de uma grande empresa chamada condomínio. Exatamente. E quando você tem uma assembleia de condôminos, como diz o Sérgio Craveiro, você tem uma reunião de negócios. Eu tô trazendo isso para essa visão empresarial que se condena. Até porque, Wander, a assembleia de condomínio, ela é, por analogia, a assembleia de empresas, né? Exato, assembleia de acionistas. A assembleia de condomínios, ela foi trazida Assembleia de acionistas. Assembleia de acionistas. Então, eu como advogado, quando eu vou numa assembleia dessas, eu vejo lá os condôminos brigando por bobeira, por bobagem. Eu falo, pessoal, para tudo, para tudo. Nós temos que ter um foco aqui nesse condomínio, e esse foco se chama valorização imobiliária. É isso que nós temos que... Porque se você cuida bem do seu condomínio, ele vai valer no mercado. Se você não cuidar bem, ele vai depreciar. Então, veja uma coisa, nós temos que ter visão empresarial, sim. E o condomínio, ele tem que visar lucro não como uma empresa, mas ele tem que visar lucro no sentido de que cada propriedade tem um valor para cada condômino. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria refletir. E o que tem a ver com o que a Ariane acabou de falar? Veja só, se você tem essa perspectiva econômica, e eu não quero dizer que o condomínio se restringe ao aspecto econômico. Claro que não. Ali é o lugar da vida das pessoas. Ali é o lugar do sonho de vida das pessoas. Existem questões humanistas, questões de lazer, questões que envolvem a história de vida dessas famílias. Mas eu estou dando uma ênfase nesse momento para o aspecto econômico, porque nós estamos falando do futuro, né? O que aconteceu? Durante todos esses anos aí que nos antecederam, os condomínios foram tratados como qualquer coisa. Essa é a grande verdade, como qualquer coisa. De repente, alguém falou, pera um pouquinho, eu não posso fazer isso, porque se eu abandonar e se eu largar isso aqui, eu vejo muita gente falando, condomínio não quebra, condomínio não fecha aqui nem as empresas. Quebra sim, quebra sim. Pior que não pode decretar falência, né, ainda. Pois é. Ele não decreta falência, não decreta insolvência, mas nós temos um edifício aqui em São Paulo que foi um clássico, um ícone dos anos 40, dos anos 30, que foi o famoso edifício São Vito, que acabou virando, teve um apelido aí, né? Inclusive pejorativo, né? E ficava em frente o Mercadão de São Paulo, que é um ponto turístico da cidade, e esse edifício teve que ser implodido, né? Tamanho o grau de abandono, tamanho o grau de depreciação que acabou tendo que ser destruído. Ou seja, o patrimônio de pessoas foi para o espaço. Assim, quando você investe num determinado fundo de investimento e você perde tudo, quando você investe numa ação e você perde tudo, você pode investir num apartamento e perder dinheiro. Você pode investir num apartamento e ganhar dinheiro. Né? Mesmo morando e mesmo sendo esse o único imóvel da sua vida, mesmo que você na sua vida nunca use isso como um objetivo econômico, você vai deixar para os seus filhos, você vai deixar para os seus netos. A propriedade se transfere, ela passa de geração para geração. Então, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem a ver com o seguinte, pessoal, o novo síndico, o síndico do futuro, ele vai ter que parametrizar a sua gestão pela gestão das empresas. Por quê? E o que acontece com as empresas? Como as empresas estão muito mais adiantadas, o que as empresas costumam fazer quando elas querem buscar um gerente, um diretor, um CEO? O que ela faz? Ela faz um brutal processo seletivo. E o brutal processo seletivo, as pessoas têm que ter diferenciação, né? Distinção. Então, sim. Então eu pergunto, se eu tiver uma especialização, isso vai me ajudar. Se eu tiver cursos de capacitação, isso vai me ajudar. Com o passar do tempo, alguns cursos serão identificados como ruins pelo mercado. E isso, os condomínios vão acabar sabendo que aquele curso que a pessoa fez naquela escola X, não vai lhe dar a competência. E, eventualmente, se ele tiver feito um curso mais sério, numa escola séria, não importa se é um microcurso, não importa se é um curso mais avançado, mas ele vai ter também a repercussão
desse investimento que ele fez na vida dele e na entrega que ele vai poder fazer. E aí eu pergunto aos senhores, o que nós temos assistido nos condomínios? Nós temos assistido processos seletivos na contratação de síndicos. E está sendo pedido para os síndicos apresentarem CND, apresentarem seus diplomas, suas certificações, suas referências, onde é que eles trabalharam, qual foi, e vão buscar essa mesma referência. Então, o que eu vejo é isso, para encurtar e para fechar essa etapa aqui da nossa conversa, né? A Ariane falou há pouco aí que ela faz o curso de gestão condominial. Tem pós-graduações que são apenas direito condominial. A que eu coordenei, e ainda coordeno, é de direito e gestão. Aí eu pergunto... A que eu fiz foi de direito e gestão. Quem está certo ou quem está errado? Não, ninguém está errado. Todos estão certos, todos estão certos. Se agregam, né? Elas se somam. Claro, se eu sou preponderantemente gestor, eu vou buscar gestão. Se eu sou preponderantemente advogado, eu vou procurar direito. Se eu quero... agora, nada impede que eu, como gestor, queira fazer direito. E nada impede que eu, advogado, queira entender gestão. Até porque o direito condominial, eu tenho batido muito nessa tecla, não é um direito dos livros. O direito condominial é um direito da prática. É um direito para resolver problema, entendeu? O advogado no direito condominial, ele é como encanador que estourou o cano. Ele tem que chegar lá para estourar. Tem que resolver. Eu recebi agora há pouco aqui, antes de entrar aqui, um recado de uma síndica que vai querer falar comigo depois da live, que ela está desesperada com o problema grave que ela tem lá. Então ela está me chamando como encanador, que estourou um cano no prédio dela. Ela não pode esperar. Percebe a diferença da nossa atividade? Então a nossa atividade é muito prática. Ainda que isso aconteça, e aí a gente vê uma preponderância bem maior em relação aos síndicos moradores ou os síndicos mais amadores que buscam na assessoria jurídica um suporte que eles não têm pela capacitação de entender qual o momento deles agirem e o que eles fazerem em determinadas situações. Eu acho isso muito comum, né? Os síndicos mais capacitados, eles já procuram assessoria jurídica para temas mais aprofundados, vamos dizer assim, ou temas mais complexos ou direcionados, né? A gente não chama, por exemplo, um advogado para perguntar o que a gente deve fazer. A gente já chama um advogado para falar assim, olha, eu preciso fazer uma ação contra esse vizinho e eu quero você para fazer isso. Então, assim, a demanda, ela nunca vai acabar. Eu só entendo que quanto melhor o síndico capacitado, melhor todo o restante dos prestadores de serviço em termos de capacitação. Porque a gente não vai contratar um advogado qualquer, assim como nós não queremos ser um síndico qualquer. Você não concorda? Eu concordo totalmente e digo mais. Eu entendo o seguinte, né? Por mais capacitado que você seja, por melhor que você tenha as habilidades, o conhecimento e etc., quem trabalha em condomínio tem que trabalhar em equipe. Ele tem que ter um time. Nos Estados Unidos, eu gosto dessa palavra, os americanos chamam de time, porque é time mesmo. Só quem sabe o que é um futebol sabe o que é um time. Só quem joga um esporte coletivo sabe o que representa quando um jogador não está bem, quando um jogador está fazendo corpo mole, quando todos os jogadores estão jogando juntos, né? Você vê os times vitoriosos nas histórias. Eu acabei de sair, agora comentei com vocês, né? De uma OAB. Eu fui lá parabenizar o presidente daquela subseção. Eu falei, cara, você é genial. Você fez uma união aqui dos seus players, da sua equipe. Você vê ali os olhos brilhando. E você não vê isso em todas as subseções da OAB. Às vezes você vê um grupo para lá, um grupo para cá, as divisões. E olha, o presidente da OAB São Bernardo está de parabéns, viu? Eu fiz isso para ele pessoalmente. Isso vale para uma subseção, isso vale para uma empresa, isso vale para o condomínio, isso vale para as nossas casas, né? Nós temos que trabalhar em equipe. Né? Claro, claro. Exatamente, né? Agora, esse time também tem que estar qualificado, né? Ele também tem que estar qualificado. Então, o que eu tenho visto também, Márcia, que eu percebo agora,
a Ariane foi muito pontual, acho que não sei se foi ela ou foi você que falou isso, que o condômino está se especializando. Acho que foi você que falou, né? E o condômino que está se especializando, ouvindo aqui o Vinícius, ouvindo aqui a Márcia, ouvindo a Ariane, esse condômino vai ficar mais exigente. Ele não tolera amadorismo, entendeu? Então, a cobrança está vindo de baixo. A cobrança está vindo de baixo. A cobrança vem de cima quando vai contratar o gestor. E a cobrança continua de baixo, intensa, se não tiver qualidade, se não tiver uma boa entrega, né? Então, eu sou muito otimista, Márcia, pelo mercado, porque eu acho que está acontecendo um movimento muito semelhante ao das grandes empresas, né? As empresas estão sendo criteriosas, etc. e tal, e você vê, mesmo o mandato do síndico eleito não é garantia nenhuma. Não é garantia nenhuma, porque os condôminos organizados vão lá e destituem o síndico, né? Então, os síndicos que se cuidem, eu diria para o síndico, né? Porque tem que realmente estar atento 24 horas. A gente tem tido problema, e não só eu, como vários síndicos, de falta de entendimento dos papéis, principalmente do conselho, né? A gente se depara em muitos condomínios com um conselho querendo mandar na gente. Ou em proveito próprio, né, para a gente ser máscara de ferro, ou então achando, entendendo que ele é nosso chefe. E a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa educação, porque eu entendo que nós somos transformadores sociais e que ele não tem essa informação, e como a gente tem o conhecimento, a gente tem essa responsabilidade de passar esse conhecimento. E a gente não ganha nada trazendo esse conhecimento de forma brusca, né? É educação mesmo, é instruir, é fazer com que eles entendam o que está rezando a lei. E eu entendo, no início eu ficava muito chateada com essas coisas, porque eu e Vinícius também, a gente não faz um tipo de gestão desse tipo, né? Nós somos eleitos, nós não somos contratados, mas nós somos eleitos para desenvolver um trabalho de gestão. E, obviamente, a gente faz uma gestão participativa com o conselho, porque eles são os representantes dos condôminos, e a gente quer entender a cultura do condomínio, a gente quer entender as demandas, para a gente poder fazer um trabalho diferenciado nessa cultura que é diferenciada em cada condomínio. Mas eu também entendo que esse processo de o conselho achar isso, ou algum condômino achar isso, inclusive essas violências que têm ocorrido contra não só síndicos, mas também colaboradores em condomínio, é uma grande falta de informação e de educação, sabe? Então, a gente pega muitas situações que, com informação, a gente consegue sanar. Porque eu entendo também que a maioria dessas pessoas, elas não estão na má intenção. Elas estão querendo acertar, ou elas acham que elas estão certas. E a partir do momento que você conscientiza, né, elas nos seus respectivos papéis, a pessoa tem a opção de entender e agregar, ou entender e se rebelar. E aí, quando ela se rebela, a gente tem que se posicionar. E a gente tem que ter pulso de se posicionar. E eu vejo que essa época de mercado é uma época que a gente está fazendo história, sabe, Wander? Porque são muitos desafios que a gente tem. E se a gente não se posicionar, a gente não avança. E muitas vezes a gente se posiciona e a gente avança dentro da nossa consciência que fica tranquila e não necessariamente dentro do mercado, porque as pessoas têm o livre-arbítrio de não querer mudar a mentalidade. Mas eu entendo que isso tudo é um processo. E que esse processo ele tem que estar sendo conduzido por profissionais que estejam capacitados, que entendam o que é a realidade e que consigam passar para essas pessoas como que deve ser gerido, né? Porque o síndico que atua profissionalmente, ele não deve ser contratado, porque o síndico morador não quer ser síndico, né? São dois erros. Primeiro, que síndico morador concorre com quem atua profissionalmente em igualdade de condições, porque tem as mesmas responsabilidades, tem os mesmos direitos e deveres. Em segundo momento, o síndico nunca é contratado, né? Ele sempre vai ser eleito. Então, as pessoas precisam
de conscientização. E a educação liberta, né? A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? E eu acho que a gente está nesse processo. E quem é síndico e está empenhado, assim, empenhado em desenvolver esse trabalho que é social, e aí junto com advogados, psicólogos, pedagogos, pessoas que atuam nessa área, eu vejo, eu sou muito otimista, né? Então eu vejo assim, um mercado muito amplo futuramente. Eu entendo que essas pós-graduações vão cada vez ficar melhor, as pessoas vão procurar cada vez mais esse tipo de habilitação, né? Para que elas tenham o conhecimento, independente de ter uma certificação, que a responsabilidade acaba empurrando você ao conhecimento para você poder cumprir com a sua responsabilidade. E o próprio mercado, ele vai moldar isso, né? Ele vai querer profissionais capacitados, porque ainda que não queiram relação interpessoal, que é um segundo passo, eles vão querer valorização patrimonial. E quem é capacitado e tem um time capacitado, dando assessoria, né, trabalhando junto, consegue fazer isso. E a gente consegue mudar o mercado. E o mais importante de tudo isso, que eu acho que tem que ficar frisado isso daqui, o Wander falou uma situação que eu sempre imaginei dessa forma, mas sempre que eu comentava sobre isso, eu via assim muitas pessoas falando o contrário. Condomínio não é uma empresa, condomínio não tem fins lucrativos, condomínio não tem um enquadramento de uma empresa, tal. Mas quando você avalia tudo isso, condomínio é uma empresa gigantesca que gera muito serviço, muita contratação, muita responsabilidade, muita responsabilidade. Só que, que dependendo de como essa empresa condomínio está sendo gerida, ou ela dá lucro na valorização do imóvel, na valorização de você se sentir bem lá dentro, ou ela te dá prejuízo, com prejuízo financeiro, com desvalorização do patrimônio. Só que aí aquela pessoa, aquele condomínio que está lá dentro, na hora de selecionar aquela pessoa que vai gerir todo aquele processo, que vai trazer aquele lucro que ele visualizou daquele empreendimento, ele chega na Assembleia e fala assim, você tem 3 minutos para se apresentar. Então isso é um crime. Isso é um crime, porque eu duvido qualquer empresa... Eu duvido qualquer empresa no mundo, ela pode ser uma empresa super simples ou a mais complexa, que na hora que ela vai selecionar aquela pessoa para trabalhar lá dentro, seja qualquer área que for dentro de uma empresa, né, ela vai selecionar a empresa e fala assim, tudo bem, então senta aqui na minha frente, você tem, em 3 minutos, me fala o tanto que você é bom no que você faz. 3 minutos você vai falar, bom, eu me chamo fulano de tal, muito obrigado, eu vou embora, porque... Ainda tem um detalhe, Vinícius, e Wander sabe disso. Muitas das vezes, a gente em assembleia, às vezes vai deliberar sobre uma contratação de administradora, de engenheiro ou de advogado, e vocês, profissionais qualificados que prestam serviço, que deveriam ter esta oportunidade de se apresentar, não têm, né? E muitas vezes, às vezes, vocês perdem a oportunidade de prestar serviço para esse condomínio porque o síndico não te vendeu da forma correta, né? E a gente acaba tendo que fazer esse papel para a gente até poder agilizar as deliberações, mas, enfim, é todo um processo de conscientização, que eu volto a dizer, que a sociedade precisa para a gente poder ultrapassar essas questões e a gente começar realmente a dar valor. Olha, estão me chamando aqui para jantar, Vinícius. Olha aqui. Estão fazendo impeachment da live. Eu queria só... Fala. Rapidinho. E tem um detalhe. Wander, essa sua fala que você citou aqui, ela tem que virar um tema de uma matéria de qualquer curso que seja da área condominial, para que as pessoas entendam que
o condomínio, ele é uma empresa e que você, como um profissional capacitado, com curso, com gabarito de vivência, você tem que saber que você vai levar para aquele empreendimento a valorização. Então, isso tem que ser um tema de... A matéria de hoje é: o condomínio visa lucro, sim. Qual? Interrogação. Isso. Valorização de convivência, de moradia, de conforto, de segurança, de investimento, Em uma série resumo de do que coisas. você está falando, é proporcionar valor. É isso. Porque quando eu falo que o condomínio é para ser tratado como uma empresa sem fins lucrativos, é porque temos também os condôminos que cobram, tem tanto de valor no condomínio, não é para ter lucro, é para a gente investir. Mas é óbvio, mas para isso tem que ter um planejamento, e para esse planejamento tem que ter um gestor capacitado. Então a gente sempre volta para a educação. Sempre passa pela educação, pela conscientização. Agora, eu queria só tocar no assunto antes de encerrar, que além desses dois, eu não sei se a Ariane vai voltar, mas além de atuar na formação, na qualificação, na capacitação dos profissionais, tanto o Wander quanto a Ariane, e nós também, a gente participa de muitos eventos que são justamente para fomentar o mercado da área condominial, que é extremamente necessário. E é sensacional que a gente está conseguindo se integrar, né? Hoje em dia, a gente consegue se integrar entre estados. Você vê, a gente está em São Paulo, Vinícius é de Goiânia, Paulinha é de Minas, eu do Rio. A gente está em São Paulo para um evento que vai acontecer amanhã, que é nacional, e todo mundo está aqui para, Vinícius. E assim como outros eventos. Semana que vem, Wander, eu não sei se você sabe, mas estaremos juntos em Brasília. Você está em Brasília também? Estarei em Brasília. No dia 23, eu vou participar de uma mesa de debate. E o Vinícius vai estar em Balneário Camboriú, com a Ariane Padilha, na 3ª edição deste ano da Sindexpo, que eu tive um prazer imenso de participar, tanto da primeira quanto da 2ª edição. A primeira edição foi em Floripa, foi em Florianópolis, e a segunda foi em Porto Alegre, né, da onde é a Ariane. E agora vai ter em Balneário Camboriú, e Vinícius vai palestrar. Então, assim, é muito legal essa interação que a gente tem, e é importante que as pessoas que estejam entrando no mercado ou estejam se aprimorando entendam que nós somos um grande time também, porque a gente precisa fazer com que a área condominial seja reconhecida, que nós, profissionais, que ganhamos o dia a dia, né, o pão nosso de cada dia, com essa atividade, que a gente seja reconhecido e que a gente seja valorizado de acordo com a capacitação que nós temos. E assim, o Wander sempre está participando de vários eventos, né, Wander? Sempre contribuindo com essa vozinha dele de locutor e com o grande conhecimento que ele tem. E assim, você vai estar em Brasília semana que vem, né? Sim. E depois, conta pra gente a agenda. Eu vou contar um segredo para vocês. Amanhã aqui. você está em Santos. Mas eu acho que eu vou para Brasília 2 semanas consecutivas. Eu estarei em Brasília no mesmo evento que você vai estar, se eu não me engano, a última semana do mês, né? E na sequência, na primeira semana de outubro, eu volto para Brasília, porque eu fui convidado, não sei se vocês sabem, a TV Justiça, ela funciona dentro dos prédios do Supremo Tribunal Federal. A TV Justiça, ela é o canal do Supremo Tribunal Federal. E a TV Justiça, ela tem um programa que eu já participei há mais de 10 anos atrás, chamado Saber Direito. E o programa Saber Direito, ele apresenta 5 aulas durante uma semana. Então você vai lá na TV Justiça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, assiste uma aula de 1 hora de duração. E o bacana é que quem não viu está no YouTube, então você pode ver a qualquer momento. Legal. Né? E o direito condominial nunca esteve na TV Justiça, nunca. E pela primeira vez na história da TV Justiça, na história do programa Saber Direito, que tem mais de 20 anos esse programa,
eu honrosamente fui convidado para dar essas 5 aulas de direito condominial. Claro que não são aulas somente para advogados, muito pelo contrário, são aulas para a comunidade, né? A TV Justiça tem um papel social, tem um papel de publicizar, tornar público o conhecimento e democratizar o conhecimento. Então, eu estou muito satisfeito com esse convite, muito honroso, né, por representar o direito condominial dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. E esse programa vai ser gravado lá em Brasília, no dia 3 de outubro, né? Aí, depois disso, acho que a gente vai se encontrar em vários outros eventos, porque eu tenho uma agenda aí em Alagoas, tenho no Maranhão, tenho em Salvador, tenho em Porto Alegre. Então, tenho várias cidades aqui no interior de São Paulo também, em Indaiatuba, Mogi das Cruzes, Santos e tantas outras aqui, né? E é sempre um prazer, é sempre uma alegria encontrar os amigos, encontrar os colegas, né? Encontrar vocês. Realmente, eu acho que a gente tem essa importância, qual seja, né? De trazer essa energia para o mercado, de trazer esse fortalecimento do mercado, porque todos nós estamos vivendo um momento revolucionário, né? E cada um de nós tem um tijolinho dentro desse prédio. E eu acho que cada um de nós colocando um tijolinho, né? Colocando uma argamassa muito forte, nós podemos aí construir o nosso condomínio, cuidar muito bem dele, né? E só para não deixar sua pergunta em branco, viu, Márcia? Vamos lembrar bem, tá, pessoal? Conselheiro não manda em ninguém, tá? Conselheiro está ali, como o próprio nome diz, para aconselhar, ele tem um papel consultivo. Mesmo o conselho fiscal, ele tem um papel limitado. Condôminos têm limitações, conselheiros têm limitações, síndicos têm limitações, mas os conselheiros, dentre esses todos, são os que mais têm limitações, porque eles não têm nenhuma função decisória, nenhuma função deliberativa. E todo e qualquer problema que acontecer num condomínio, quem vai ser responsabilizado é o síndico, não é o conselheiro. A menos que ele tenha ali, né, se mancomunado, se cumpliciado de uma forma grave, né, criminosa. Fora dessas hipóteses, o conselheiro não tem responsabilidade. Então é muito importante que os conselheiros, como você muito bem falou, Márcia, conheçam o seu lugar. Aliás, que todos nós saibamos o nosso lugar no condomínio, né? O condomínio é um ônibus, ele é um ônibus, né? Quem está ali dirigindo é o síndico, tá? Por isso que se o ônibus bater, ou se o ônibus chegar a bom resultado, no seu destino, né? Todo ônibus tem que chegar no seu destino. E o destino do condomínio é ele ser bem gerido e bem administrado. Agora, se o motorista não está bom, trocamos o motorista, né? Mas cada ocupante desse ônibus também tem uma importância muito grande, cada condômino, porque esse ônibus pertence a cada um deles, né? É diferente do ônibus que a gente pega na rua, do metrô que a gente pega, aquilo não nos pertence, não faz parte do nosso patrimônio próprio, faz parte do patrimônio público, né? Agora, a minha casa, o meu escritório, o meu apartamento, o meu lote, o meu galpão, ele é meu, ele faz parte do meu patrimônio. Então, eu tenho que cuidar muito bem dele, escolher muito bem as pessoas. E, em resumo, eu só tenho a agradecer vocês aí, que são pessoas que estão fazendo isso, né? Estão fazendo com que o mercado fique cada vez melhor, cada um com a sua contribuição, cada um com o seu conhecimento. Então, eu só queria agradecer e parabenizar tanto o Vinícius quanto a Márcia, minha querida colega Ariane, que infelizmente não pôde estar muito presente aqui, né? Mas eu tenho muito respeito pelo trabalho que ela faz lá no Sul, e mesmo eu tendo aí coordenado o curso que teve o maior número de inscrições no Brasil, nós formamos 159 alunos, pós-graduandos e agora pós-graduados, né? Eu também me espelho, né, em modelos bem-sucedidos como o coordenado pela Ariane, porque ela também tem ali cases de sucesso que eu acho que todos nós precisamos aprender. Wander, eu estou muito feliz por ter estado aqui compartilhado esse momento, agora, 1h30 aqui ao seu lado, de ouvir tanta coisa assim que
eu tinha em mente, que eu pensava assim, será que só eu penso isso? Será que só eu que vejo desse jeito? E visualizar uma pessoa como você, que eu particularmente admiro, todo sua história, seu conhecimento, né, ao que você ensina, e ver que você tem em mente também mais ou menos algo muito parecido do que eu penso, eu sim, fico muito feliz por ter estado aqui hoje, né, dividindo aqui com vocês. Com certeza. Eu praticamente, o que eu aprendi hoje aqui, eu vou falar para você, valeu por várias horas aula, viu? Aprendi muito aqui, fico muito feliz de ter estado aqui com você, obrigado mesmo por ter aceitado esse convite nesse novo projeto aqui do Resenha de Condomínio, de sempre compartilhar aí, informações e conteúdo de extrema relevância para todo mundo, de entregar um vasto conhecimento, né, das pessoas que estão aqui. Então, assim, foi sensacional. Eu agradeço mesmo, assim, de coração por ter dividido essa tela aqui com você, porque, assim, foi muito gratificante o que eu aprendi hoje. Obrigado mesmo. A Ariane também, o que ela tem para passar para a gente, infelizmente, ela estava com problema do celular, de conexão. E outra coisa, ela está numa festa lá, está num churrasco lá. Ela já deve estar numa farra muito boa lá com os alunos dela, com o pessoal, né, com a turma dela. Então, assim, fico muito feliz de ter vivido esse momento aqui com vocês. Foi muito top. Obrigado mesmo. Wander, querido, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, pela sua paciência, pela sua resiliência, porque nós precisamos de grandes amigos e grandes pessoas e grandes profissionais como você na área condominial, e é sempre um prazer imenso estar com você e compartilhar de qualquer coisa com você, nem que seja um papo no telefone, que a gente não consegue fazer em 5 minutos. Verdade. Mas é muito bom estar com você, Wander. Pode encerrar você. Não, só queria, a palavra-chave é agradecimento, viu? Um grande abraço a cada um de vocês e vamos continuar sextando aí, que o final de semana promete. Bora sextar agora, Vinícius. Vamos. Que a gente está em Sampa e quando a gente se encontra é festa. Hashtag partiu. Pessoal, obrigado mesmo de coração por tudo. Foi show. Obrigado por vocês ter compartilhado, ter ficado aqui com a gente aqui desde o início. Obrigado mesmo, de coração. Beijo grande para Ariane, Padilha e Odirley, lá na Farra. Valeu. Beijo grande, Wander. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.